Triste sorte do insensato. Instruir um insensato é tornar a ajustar um vaso quebrado. Falar a quem não ouve é como despertar alguém de um sono profundo. Falar da sabedoria com um insensato é conversar com alguém que está adormecido. No fim da conversa, ele dirá que é chorar sobre um morto porque ele perdeu a luz. Chorar sobre um tolo porque é falta de juízo. Chorar menos sobre um morto porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura toda a sua vida. Não fales muito com um astuto, não convivas com o insensato. Acautela-te contra ele, para não seres incomodado, e não te mancharás com o contágio de seu pecado. Afasta-te dele, encontrarás repouso, e a sua loucura não te causará mágoa. O que há de mais pesado que o chumbo, e que outro nome dá a não ser o de insensato? É mais fácil carregar areia, sal ou uma barra de ferro do que suportar o imprudente e o tolo e o ímpio. É mais fácil carregar um peso pesado do que carregar um tolo e um ímpio, um insensato, um tolo e um ímpio, porque eles nunca vão te ouvir, eles nunca vão aprender a saber o que é a sabedoria, eles nunca vão... O tolo, ele não aprende nada, o tolo, ele vive da mesmice. Se ele é tolo, nasceu para ser um tolo, ou uma tola, ou tem aquele espírito de tolo, que nunca quis ter sabedoria, vive no mundo por ver os outros viver, não adianta lutar. Quem envelhece na tolice, ou na burrice, ou na preguiça, morrerá na preguiça. A minha mãe sempre falava assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Até quando a gente põe fogo nele, a cinza dele é torta. É a pura verdade. E também falava outro ditado: o humano só não casa com sapo e com cobra, porque não sabe qual é a fêmea ou o macho. Porque se soubesse qual é a fêmea ou o macho, jamais se casaria. A pessoa que casa com outra, pensando uma coisa e completamente outra, errado. Quando você vai conviver com aquela pessoa, a pessoa separado da residência onde mora, vai começar o junto, vai conviver junto para você saber. É que você vai saber quem é realmente aquelas pessoas, de onde elas vieram e para onde elas estão querendo ir. Ou então aonde elas se estacionaram. De onde elas veio e aonde elas querem estacionar. É isso, eu já passei por essas duas, passei pela primeira experiência ruim, agora estou passando pela segunda. Então não é a segunda, é a terceira experiência, porque já veio da minha família eu tive várias experiências ruins. Eu tive a primeira do primeiro namorado, depois do segundo companheiro e do terceiro companheiro. Tô vivendo, não tenho nada. Eu falo assim, a gente nunca tem aquilo que a gente pede. A gente só consegue ter aquilo que merecemos, que aquilo que
que escolhemos sem conhecer, sem sabedoria, sem conhecimento. Aquilo que escolhemos, que acolhemos sem conhecimento. Porque casamento e convivência, ninguém conhece ninguém. É por isso que eu falo, neste mundo ninguém é de ninguém. Ninguém deveria se casar antes de conviver. Eu acho que um homem e uma mulher deveria se casar, ter filhos, para poder... Não, deveria se juntar, ter filho para poder se casar. Ou não aceitar um companheiro só para ajudar. Porque quem ajuda às vezes destrói. A maioria que ajuda depois destrói. Eu não sei se é a história bíblica que diz assim, que o inimigo veio para matar matar, roubar e destruir. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Deus veio para dar vida e vida com abundância. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Talvez seja esse o problema da vida do ser humano. Que o ser humano nunca está feliz. O ser humano nunca olha para quem está do seu lado, para quem está do seu lado. Sempre para quem está na sua frente. Nunca olha quem está na sua... Nunca olha para o próximo, o que está mais próximo, só olha lá para frente. Tem pessoas tem homem que está com a mulher e quando vai passando um casal ou uma mulher solitária ou um homem, vira o olho para olhar, o meu ex, ele virava a cabeça, ele olhava no rosto da mulher e quando a mulher passava por ele ainda olhava por trás para ver aquela mulher como se corpo tivesse dignidade, como se corpo falasse. E não fala que ele me trocou por uma mulher mais velha do que eu, uma mulher descarada, uma mulher cheia de filho. Ele me conheceu com uma filha só porque ele era estéril. Aí ele me trocou por uma mulher descarada, cheia de filho, mãe de 6 filhos, depois arrumou mais uma que ele queria. Então, é isso que eu falo, mais velha do que eu, que ele já é mais velho do que eu. Ainda arrumou uma mais velha do que eu, com 5 filhos, então não é idade, não é bonita. Ela tem um rosto bonito, mas de corpo ela é feia, pior do que eu. Porque ela é morena, ele é da minha cor e ela é morena. Tem homem que não gosta de mulher morena. E por que quis adotar a filha? Quis para ser pai, que a paixão dele, quando ele me conheceu, eu tinha um namorado, esse namorado, depois eu descobri que essa droga desse namorado era casado, que eu não tinha tempo para namorar, só tinha tempo para trabalhar. Namorei um vizinho, um colega de trabalho, fiquei uns 6 meses namorando, no dia que eu me entreguei, engravidei. Aí ele veio falar para mim, ele antes nunca falou a verdade, falou que não tinha tempo para passear comigo, para ir ver os parentes dele, mentira, eu não tinha parente para apresentar. Aí quando eu falei, eu tô grávida, aquela relação que tivemos, engravidei. Foi da primeira relação que eu engravidei da minha filha. Ele falou, aí esse bebum, esse que ele namorou comigo, ele não namorava comigo. Aí ele falou, eu quero que seu pai, eu quero ser pai. Eu tava com 25 dias de grávida, como ele era meu amigo. Eu tava conhecendo ele, aí ele me falou, ele já tava de olho em mim para namorar. E eu falava que eu tinha esse namorado, mas nunca conhecia a família de ninguém, de nenhum deles, não conhecia, porque eu não tinha tempo. O meu tempo era só do meu trabalho para casa. Aí, quando eu falei, eu engravidei daquela relação. Eu sou casado. Eu falei, eu vou tirar esse filho. Eu falei, não, é teu. É meu filho. Aí lutei. E foi uma maior perturbação, um monte de gente falando um monte de besteira. Deus me deu a minha filha. Por isso que eu falo, gente, nunca, mas se eu soubesse que o meu ex-marido, que o meu ex-companheiro, aquele homem que eu adotei era um gigolô, ele gostava de mulher puta, que o pai dele já tinha trocado a mãe dele por 2 putas de cabaré, mulher dona de cabaré. Gente, nunca. E eu fiquei sabendo, ele vendia as filhas. Ele vendia para puteiro. Ele vendeu a primeira, a mãe mesmo me contou. O irmão delas me contou que ela foi vendida por uma novilha, por um homem casado,
e por uma bezerra e por R$ 30. Então, para vocês verem que como que era esse pai, ele era tão gigolô, tão desgraçado que vendeu. Então, nunca dei os seus filhos ou as suas filhas, crie sozinha, ou então trabalhe dia e noite para criar, mas não dei. Tudo bem que ele, como pai, é um excelente, porque ele tentou até me matar, que eu fiquei sabendo que ele tentou me matar para ficar com a menina. Já pensou se ele me matasse, a menina nunca ia saber que foi ele mesmo que mandou me matar? Você já pensou? Isso é um conselho de uma mulher experiente. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, que foi a mulher do matador que me contou. Vocês já... Olha, gente, eu tenho experiência. Se eu for escrever tudo o que eu sei, é por isso que eu falo, esse livro, Jesus, o mundo é um livro aberto. Esse livro aqui é histórias da vida humana, Esse livro aqui é tudo história da vida humana. Eu sou uma página desse livro. O mundo é um livro aberto para ensinar quem não sabe viver. Se eu deixar a minha história, se algum leitor pegar a minha história legítima, original, meus louvores, eu tô com mais de 60 louvores, a maioria tudo da minha autoria, tudo testemunho, que com 19 anos eu fui agraciada por Deus fazendo matemática no céu. Então, se eu achasse um leitor para contar a minha história, porque são reais, e tem muitas pessoas da minha idade que tem história de arrepiar, para precaver o mundo, para modernizar, para voltar, para destruir essas páginas, queimar essas páginas perdidas, essas páginas falidas e podres, que nós não tivemos conhecimento e caímos na tentação do inimigo. Quando eu fiz aquela música lá que eu era infeliz porque eu não sabia que Jesus me ama, dia e noite, noite e dia. Naquela época, qual foi mesmo que fala das tentações do perseguidor? É música que eu tenho, que eu estava sofrendo perseguição por um cara que ele não era solteiro nem casado, ele tinha família. E chegaram a me falar que naquela época que ele estava me namorando, ele tinha 10 namoradas. Então isso para mim não é um homem, é um galo. Então, gente, olha, se a gente for escrever os traumas, o que as mulheres passam, traição, essa mulher que ele vive, a minha amiga me contou que ela tinha tomado o marido da própria irmã. Ele me trocou por uma mulher tão devassa, tão covarde, tá vivendo com ela até hoje, 30 anos, porra. Eu passei de mal, eu sou a mulher mal, eu era nova, bonita, trabalhava em um bar, era desejada, amada. Não, ele preferia a de todos do que a única que era só pra ele, que era só dele. Então o mundo é assim, nem todos aqueles que perdem. Eu infartei com 36 anos, eu tive um começo de derrame, de infarte, que eu trabalhava 16 horas à noite. Quando eu queria o cara não estava para mim, o cara já tinha ido com a outra, com a mãe de 6 filhos, e eu com uma menina de 7 anos, eu não tinha direito, eu era um lixo, eu podia me arrumar, eu podia ficar parecendo uma princesa, fazer unha, arrumar cabelo, nada. Eu trabalhava dentro de um bar, puxei o fogão para dentro de um bar para fazer salgado, fazer bolo. Eu depositava na época do URV, eu depositava 400. Então, gente, se for cada dia escrever uma página do livro da minha vida, da minha história de vida, é tipo uma Bíblia. Esté teve a Bíblia dela, teve o livro dela. Judite teve o livro dela. E muitas.
tem as histórias dela. Então, cada um de nós continua sendo página do livro da vida. Não adianta nego querer ir para pornografia, ir para o pecado, voltar para o pecado, não, para o anticristo. Não adianta a pessoa querer voltar para o anticristo. Vamos corrigir os erros. Vamos corrigir e ver onde que estão os erros. Agora, por que aconteceu tudo isso comigo? Porque meu pai foi um homem adúltero, já me desequilibrou. Quando eu vim para cá, o rapaz de lá veio me desequilibrar, destruir a minha mente, a minha mentalidade, aproveitou da minha inocência. Eu nunca vivi em uma cidade grande, movimentada como São Paulo. O cara se aproveitou da minha inocência, que já morava aqui há uns 2 anos, para poder destruir a minha mentalidade. No outro, com 3 dias já estava oferecendo um amigo, dando o telefone de um amigo. Então as pessoas covardes, as pessoas cretinas, as pessoas que não têm Deus, as pessoas mundanas, as pessoas prostitutas, as pessoas covardes, que tinha irmã, morava com a cunhada, morava com o irmão. E eu não, eu estava lá numa casa de família passando fome. Que a patroa, eu só comia carne moída. Às vezes comia arroz com banana. A cozinheira falava assim: você vai comer arroz puro, porque nem feijão tinha. Na minha cidade, pelo menos feijão. Eu tive úlcera, gastrite. Eu passei uma vida de cão nesse São Paulo, velho, quando eu cheguei nesse São Paulo. E esse desgraçado, sem dó, foi quando Nossa Senhora me apareceu. Eu chorando sem parar. Gente, olha, uma história triste. Pode ler aquela história de Nossa Senhora. Foi quando o meu primeiro milagre foi fazendo matemática no céu, no estado da Bahia, com 19 anos. Matemática no céu. Eu fui aprovada, concursada num estágio de professorado, de alfabetizadora, da primeira série. Eu fui aprovada no ginásio do Riachão do Jacuípe, uma equipe de muita gente, mais de 18 formados. Eu fui formada, eu fui estagiária, entrei no concurso de estagiária, fui alfabetizar da primeira série à 4ª série. Da primeira série, eu tinha parado na 2ª série, fiz matemática no céu e passei no concurso. Cheguei lá no dia da prova, eu passei no concurso, eu fui concursada. Então, é o primeiro milagre de Jesus na minha vida, o primeiro milagre de Jesus. O segundo foi Nossa Senhora: filha, não chora. Filha, está triste, não chora. Reza por os que te ofenderam, eles estavam em tentação. Então, quem é a mãe da gente? Cadê aquela mulher que sofreu humilhação, que foi renegada, foi desprezada, foi maltratada? Cadê aquele pai que todo mundo, é o dia dos pais, que diz: me dá repúdio. Quando esses dias dos pais, esses dias das mães, esses dias não sei do que, não sei dos namorados, não sei, me dá repúdio, me dá ânsia, me dá nojo, me enoja. Quando falam nesses feriados, me enoja, porque nem todos os pais... A oração do Pai Nosso, gente, a oração do Pai Nosso. Mãe é vida. Quem cuidou de Jesus o tempo todo? Jesus nunca pediu para Maria cuidar dele. Maria que pedia socorro a ele. Maria que pedia favores para ele, não era ele que pedia favores para Maria. Então aí tá tudo errado. Vamos estudar esse livro aqui, ó, primeiro livro mundial, a Bíblia Sagrada. Não, esse negócio de Ave Maria, quem inventou foi o homem. É uma história bíblica, da história lá de Isabel. Então, é por isso que é bom. Se eu tivesse liberdade para falar, eu falaria mais do que a mulher do leite e da feira, mais do que a feirante, porque o meu peixe, Jesus mandou pescar as almas.
Eu sou pescadora porque aqui mesmo, eu não tenho medo, eu falo, eu não tenho medo de morrer, eu enfrento, quando eu vejo eles cantando pornografia, eu já falo a verdade, porque as pornografias entram na cabeça das crianças, criança é anjo. Criança não nasceu para escutar pornografia. Pornografia leva os pedófilos a fazer o mal para as crianças. As pornografia. Agora acabou os livros pornô. E o que está acontecendo? As músicas pornô. Então as crianças veem as partes íntimas delas como objeto de uso do Satanás. Entendeu? E já começa na prostituição desde bebê. Por causa dos livros pornô, das músicas pornô. Elas veem as partes íntimas do corpo delas como se fosse um pedaço de maldição, um pedaço de pecado, uma maldição. Aí elas já começam o erro, começam a errar desde bebê. Mas por causa dos maléficos, dos pedófilos, dos aliciadores de menor. Porque essas músicas pornô só presta para pedófilo, para gigolô, e aliciadores de menor. Essas músicas pornô só presta para isso. Não presta para mais nada. Música pornô é para pedófilo, para prostituta, pedófilo e botar a criança de menor em mau caminho. Porque as crianças, eles não estão vendo, mas eles estão ouvindo. Criança não é besta, criança é igual papagaio, faz aquilo que a gente escuta. Que elas escutam e falam o que a gente fala. Então, eu estou aqui, não é para desejar o mal para ninguém. Quando eu falo é para o bem. Música sobre o crime, falando sobre o crime. Eles estão se declarando que são criminosos. Então, gente, tem que dar um basta. Ou a pessoa aprende a viver, aprende a se educar, ou vai acabar todos na prisão e botando muita gente na perdição do mundo. Deus não deixou o mundo para as pessoas viver igual bicho. Ou pior do que bicho, que os bichos se respeitam, os bichos se amam. E eles não sabem se cuidar, não sabem se amar, não sabem se respeitar. Vive igual mosca, porque as músicas pornô parecem mosca sentada em bosta. Música pornô, a gente escutando a letra das músicas pornográficas, elas parecem que tá com mosca sentando em um monte de bosta. A mulher não respeita os homens não respeitam as mulheres. E as crianças? Que escutam todas essas imundícies? Aonde que fica os inocentes? Que deveria ser poupado dessas devassidão, dessas imundícies. É isso aí, povo de Deus. Então eu não sei mais o que fazer. Eu luto pela paz, pela juventude, o povo, mas ninguém quer saber. As pessoas quer barbarizar, quer fazer coisas erradas. Não tá certo isso. Vamos nos respeitar, vamos ser melhor do que os animais, vamos procurar ser melhor do que os animais, não pior do que os animais. Boa tarde para todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e reina para sempre. Amém.